pode ter, segundo aqui o nosso estatuto, o artigo 28, é a inscrição junto aos quadros da ordem. Por exemplo, temos aqui o inciso 1 do artigo 28. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro, ele era advogado. Só que quando ele se tornou governador, o que aconteceu com a sua inscrição nos quadros da ordem? Ela foi cancelada. Ele perde a inscrição. Por quê? O atual governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para quem não sabia, ele era advogado. Ele não é advogado neste momento por força o quê? Do seu cargo como chefe do Poder Executivo e estadual. Então ele perde a inscrição. Ah, tudo bem, mas e se depois que ele terminar seu mandato, caso ele não seja reeleito aí na próxima eleição de outubro desse ano, ele poderá voltar a ser advogado? A mesma inscrição? Ele precisa fazer novamente o exame da OAB? Vamos lá, o que vocês acham? Eu acho que ele não vai fazer novamente o exame da OAB, mas ele vai ter uma nova inscrição. Exatamente, Mara, ele perde o número. Isso é algo que eu até considero como um equívoco da OAB, porque este chefe do Poder Executivo, ele perde a sua inscrição. E ele não precisa, muito bem mencionado pela Mara, realizar um novo exame de ordem. E aí, por exemplo, a minha OAB hoje é 130.541. Se eu tiver algum cargo, a partir de agora, que me torne incompatível com a advocacia, eu perco essa inscrição. Aí vamos dizer que eu fico lá 4 anos exercendo aquele mandato, que está aqui, como o artigo 28 menciona, como incompatível. Aí depois que eu termino o meu mandato, eu vou novamente à OAB e peço novamente a minha inscrição. Olha, eu já vou lá para o número 240 mil, que hoje são as novas carteiras da OAB, já estão chegando a 243 mil. Ou seja, eu perco esta minha inscrição. Eu acho isso muito errado, porque normalmente, quando você tem uma inscrição mais antiga, pressupõe-se que você tem mais experiência. Imagina, por exemplo, até mesmo agora teve um momento, ontem, 3 desembargadores tomaram posse aqui no Rio de Janeiro, oriundos do 5º Constitucional, indicados pela OAB, que passaram na lista 6ª e o governador, então, escolheu. O que acontece? São 3 advogados, se tornaram desembargadores. E aí vão exercer essa função pública, são incompatíveis, tá? Já deixo bem claro, olha aqui, ó, são membros dos órgãos do Poder Judiciário, que é o inciso 2, e eles vão perder a inscrição na OAB. Quando eles se aposentarem, ou pedir demissão, que seja, eles retornam. Aí um ex-desembargador, que vai voltar a advogar, vai ter uma inscrição que parece de um recém-formado. Isso chega a ser um pouco engraçado, mas é assim que funciona a nossa regra. Oi, Cristiano, diga, meu amigo. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Tranquilo. Professor, me tira uma dúvida, porque assim, as empresas do governo, tipo Enel, Petrobras, as empresas que têm presidente, que têm parte sensível da companhia, quando o presidente sai, ele tem um tempo que ele tem que ficar afastado do mercado até ele retornar ao mercado de novo numa nova empresa. No caso de governador, ministro, essa galera que tem acesso a informações também sensíveis, eles têm um tempo que eles têm que percorrer fora da advocacia até retornar, ou assim que ele sai do cargo dele, ele pode retornar de pronto, advogar? Cristiano, imediatamente ele já pode requerer sua inscrição. Não existe um tempo de vacância. Ele pode, no primeiro momento que ele estiver fora daquele cargo que tratava da incompatibilidade, ele pode voltar e requerer, então, a sua inscrição junto aos quadros da OAB. Beleza. Até assumindo ações, professor, de empresa que ele estava a serviço?
Não, aí não. Porque aí você vai entrar numa outra questão ética. Aí, na verdade, ele pode, nesse momento aqui, está falando de incompatibilidade e impedimento. O que você está mencionando já vai uma questão de infração ética. Por quê? Aí você vai, de certa forma, utilizar um conhecimento anterior, seja de seus clientes, seja como adverso, para ter um favorecimento técnico. Aí você vai entrar numa infração ética. Mas só não confunde agora nesse momento a questão de incompatibilidade. Mas tem razão, essa preocupação. Ele não poderá, não. Professor, boa noite. Boa noite. E quando a pessoa já é servidor público, aí presta o exame da ordem, mas ele não pode pegar a carteira. Isso. Aí vamos supor que para ele advogar, só ele pedindo baixa deixando de ser servidor. Até mesmo aposentado ele não pode, né? Aposentado pode. Aposentado pode? Mas Pode. a gente é servidor, faz a prova agora, você fica com a... Não pode pegar a carteira, mas você já está aprovado na prova. Como é que funciona? Isso. Felipe, como que funciona? Isso é muito comum. Você presta o exame da OAB e quando você tem êxito nessa prova, a OAB expede para você um certificado de aprovação no exame de ordem. A gente entrega aqui semanalmente vários, aqui na própria OAB de Campo Grande. O candidato, né, ele passa no exame e requer aqui mesmo na subseção, ou em qualquer subseção do Estado do Rio de Janeiro, as 63, você vai requerer e chega aqui mesmo um certificado. Esse certificado não prescreve. Você pode, daqui a 30 anos, se for o caso, requerer sua inscrição junto aos quadros da ordem. Show de bola, valeu. Obrigado, professor. É importante para vocês, hoje, no ano período, quem for servidor público incompatível e não possa advogar, ou não queira advogar nesse momento, faça o exame, seja aprovado, requeira o certificado de aprovação e guarde. Se um dia você resolver exercer a advocacia, é só dar entrada em qualquer subseção para você ter, então, o seu registro e a sua carteira. Bom, continuando aqui. Falamos aqui, membros do Poder Judiciário, Ministério Público. Lembrando, estou falando de servidores, sejam analistas, sejam os técnicos, os próprios promotores de justiça, o procurador de justiça, que é a segunda instância, né, do Ministério Público, tribunal, conselho de conta, juizado especial, até juiz de paz, juízes classistas, que não existem mais, mas existiam até 1999, antes da emenda constitucional número 24, que extinguiu essa representação classista, e todos aqueles que tenham função de julgamento e órgãos de deliberação coletiva de quem? Da administração pública, direta e indireta. E, continuando, ocupantes de cargos ou funções de direções, sejam a direção de autarquias, né, gestão pública, fundações, ou até empresas controladas ou concessionárias de serviços públicos. Tudo aqui, ó, tudo elencado aqui no artigo 28. Ou seja, temos aqui a mesma coisa, os ocupantes de cargos, né, de serviços notariais, os cartórios de registro público, função vinculada à atividade policial de qualquer natureza. E aqui tem uma questão muito polêmica, que se refere ao antigo DESIP e atual SEAP. Não sei se temos algum colega aqui na sala que faça parte hoje da Polícia Penal, mas essa Polícia Penal hoje, antes, era considerada como o DESIP, o agente penitenciário, que não tinha essa natureza de segurança pública. Não era uma atividade considerada policial. Então, a questão do antigo DESIP, atual SEAP, era sempre uma polêmica, porque eu mesmo tenho amigos, colegas de faculdade, que eram agentes penitenciários e, na época, conseguiram, após a aprovação no exame da ordem, conseguiram, através de mandado de segurança, ter a inscrição nos quadros da OAB, fundamentando que não eram atividade policial. E aí hoje nós temos a Secretaria, é isso?
agora sim, de administração penitenciária, considerados como polícia penal, e aí então se enquadra nesse termo, atividade policial de qualquer natureza. Então, hoje, o agente penitenciário ele é incompatível. E antes, eu falei, antigo DESIP, o que acontecia? A Justiça concedia a possibilidade desses profissionais, desses servidores públicos, serem também advogados, mas fazia uma ressalva de que eles não poderiam atuar na esfera criminal. Uma grande polêmica que hoje não tem mais esse tipo de discussão. Portanto, hoje, com a SEAP sendo considerada uma atividade policial, isso foi resolvido. Plaza, Oi, Mara. o policial militar da reserva ou o policial militar reformado, ele pode atuar ou ele continua nessa esfera da incompatibilidade? Não, ele pode sim. Olha aqui, ó. O próximo item aqui, ó, o 6. Militares de qualquer natureza na ativa. Então, se ele não estiver na ativa, sendo ele policial militar, servidor público de Forças Armadas, na reserva ou, no caso, reformado, ele tem sim o direito de ter a inscrição nos quadros da OAB. Guarda municipal não se enquadra nessa atividade policial, né? Então, o guarda municipal já é uma outra discussão hoje que parece a do antigo DESIP. Eu entendo que o guarda municipal seja incompatível. Mas já existem aí polêmicas acerca da guarda municipal. Daqui a pouco vão vir aí questionamentos judiciais e talvez uma alteração até mesmo no Estatuto da OAB para inserir esse tipo de função. Eu considero a Guarda Municipal uma atividade policial, mas que não é armada, mas tem uma atividade de zelar pela segurança, pelo patrimônio do município. Então, Rodrigo, meu ponto de vista é que seja incompatível. Entendi. Pô, você tá querendo arrecadar dinheiro para a OAB, não, hein? Na verdade, assim, é até complicado, porque essas funções, elas demandam também uma carga horária muito alta como servidor. E, sinceramente, nem sobraria tempo para a pessoa advogar. Fica um pouco questionável. Mas, enfim, isso aí é uma questão que ainda vai gerar polêmica, como aconteceu aí com o DESIP, a atual SEAP, que hoje já não existe mais discussão. Vamos lá. A noite está aí para isso, professor. Oi? A noite está aí para isso, para que dorme. Até porque, né, o processo eletrônico funciona melhor de madrugada. Concordo? Ainda tem o pessoal do Degase, né? Sim, o Degase já não se configura como polícia. Aí realmente entra aquela discussão anterior do DESIP. Ele está na Secretaria de Educação agora, se eu não me engano, né? O Degase, exatamente. Isso aí. Bom, ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação, fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Por exemplo, os auditores fiscais, né? Aqueles servidores, sejam lá de qualquer fazenda pública que seja, por conta aí dessa fiscalização, dessa função aí que seja tão somente para fins tributários. Agora, esse aqui realmente cai muito no exame da OAB. Gerente de banco, mesmo banco privado. Vamos lá, por que vocês acham que um gerente de banco, trabalhando em uma empresa privada, ele é incompatível com a advocacia? Por que será? Vamos lá. Qual o argumento que a OAB utilizou para inserção nesse projeto que se tornou uma lei, o Estatuto da Advocacia? O que vocês acham? Todo mundo aqui tem uma conta corrente. Isso é fato. Talvez hoje, com a tecnologia, raríssimas vezes que nós vamos ao banco, fisicamente falando. Talvez alguns nem conheçam o próprio estabelecimento bancário que tem uma conta vinculada. Porém,
certamente conhece o gerente. E o gerente, normalmente, é aquela pessoa de confiança dos correntistas. É aquela pessoa que resolve tudo, que ajuda, que tem uma influência. E aí, olha qual é a visão da legislação no que tange à incompatibilidade do gerente de banco. Entende-se que o gerente de banco, pela função que ele exerce, ele teria uma vantagem em captação de clientes por conta da sua função ser de confiança para com os consumidores das agências bancárias. Olha, eu, sinceramente, eu entendo... Faz sentido. Oi? Até pelo acesso que ele tem a algumas informações sigilosas. Esse é um outro argumento, Mara, que eu ia falar. O gerente de banco, ele tem acesso à movimentação bancárias de quem ele quiser. Essa é a realidade. Acessa pelo gerente de banco, ele vê tudo. Não, dos clientes do banco. Márcio, eu não vou mencionar, mas eu tenho certeza que posso te afirmar que ele tem mais do que você imagina. Eu também acho. Mas, mesmo assim, o estatuto da OAB, ele entende que a função do gerente de banco teria uma vantagem em detrimento aos demais colegas advogados. E por isso ele está aqui mencionado. E olha, Eu acho que sim. vocês podem pegar os exames da OAB anteriores, os anos aí passados, e sempre cai essa questão aí, sempre traz a figura do gerente de banco ser incompatível ou não com a advocacia. Eu mesmo, quando fiz a minha prova, lá em 2004, que eu informei em 2003, eu só pude fazer em 2004 a prova, não podia fazer antes. Caiu essa questão. Infelizmente, alguns entendem como correto, outros não. Eu acho que é uma coisa meio controversa, mas enfim, isso aí é o que está na lei, não tem como a gente modificar. Bom, essa incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente, ou seja, uma licença, um problema de saúde, só vai poder realizar a função como advogado, requerendo a inscrição nos quadros da OAB, se ele estiver afastado totalmente, desligado daquela função que o torna incompatível ao exercício da advocacia. Bom, o inciso 2 fala dos membros do Poder Judiciário. Aqui diz, o inciso 3 fala de ocupante de órgãos em funções de direção da administração pública direta e indireta a fundações. Nesse caso, diz aqui que não se inclui, nessas hipóteses, os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB. Fica muito subjetivo, né? Bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Por exemplo, você pode ter um reitor de uma universidade, advogado. Você pode ter um diretor, um coordenador. Não tem problema, porque a função, ela, por si só, ela não tem um poder de decisão sobre terceiros. Então, esses cargos específicos relacionados ao magistério jurídico, de forma mais específica, eles não têm nenhum problema e você pode exercer. E aqui, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos das gestões públicas, direta, indireta, nacional, também são incompatíveis durante o período. Mas como assim? O procurador, advogado geral, defensor, eles não precisam ter uma inscrição no quadro da OAB? Precisam. Mas quando exercem esses cargos de, por exemplo, procurador-geral, ele fica incompatível. Se ele for apenas procurador, ele é impedido, que é o nosso próximo tópico aqui. Então, Prazo. Oi, Márcio. O servidor do judiciário, ele é incompatível ou impedido? Incompatível. De acordo com o artigo aí, o 2º? Isso. Membros de órgão do Poder Judiciário. Inciso 2. Não existe nenhum cargo no Poder Judiciário, nem do Ministério Público, que torne possível o impedimento. São sempre incompatíveis.
O impedimento, ele traz a figura daquela função que exerce a advocacia. Por exemplo, aqui, ó, o artigo 30. Os servidores da administração direta, indireta, fundacional, contra a fazenda pública que os remunere. Esses servidores aqui inclui-se quem? Os procuradores. Procurador municipal, procurador estadual, procurador federal. Só não pode ser procurador geral. Aí ele torna o quê? Incompatível. Isso É o Fred, né? Então, o Fred, por exemplo, o Fred atualmente, ele está licenciado. O Fred atualmente, ele é incompatível com a advocacia. Por quê? Dá um exemplo aqui do meu amigo, porque eu posso falar, ele e meu irmão, não tem problema. Quem mandou chamar o cara? Deixa ele fora, continua aí. Não tem problema. Deixa ele quieto lá. O Fred, ele é procurador de Mangaratiba, concursado. Como procurador em Mangaratiba, ele tem o quê? O impedimento de advogar, ele tem OAB. Ele tem impedimento de advogar apenas contra a fazenda pública que remunera ele. É o artigo 30, o quê? Inciso 1. Mas, se ele se tornar procurador-geral de Mangaratiba, que ele já foi no passado aí recente, ele era incompatível. Ele perdia a inscrição. Hoje, o Fred exerce uma função no Poder Executivo, uma função de chefia. Hoje ele é incompatível. Ele tem um Isso é mandato... que eu queria te perguntar. Aqui, no artigo 30, fala dos servidores da administração direta e indireta. Isso. Caso esses servidores exerçam cargo em comissão ou uma função gratificada, ele já cai na incompatibilidade. Não. Impedimento. Continua impedimento. Só vai ser incompatível se ele exercer uma função de chefia. Mas é isso que eu estou falando. Por exemplo, um professor é um servidor público da administração direta. Sim. O diretor de escola, ele tem um cargo em comissão, ele exerce um cargo de chefia. Sim. Aí ele se torna incompatível? Não, porque a função do magistério está prevista lá em cima. Aqui, a gente não viu, ó. Magistério jurídico. Não tem problema. Se não for magistério jurídico? Professor não tem problema. Tá. O professor ele pode ser advogado, seja em qualquer esfera da nossa administração pública, federal, estadual, municipal, não tem problema. O professor pode ser professor, advogado, não tem problema nenhum. Cai no mesmo caso médico, por exemplo? Sim. Enfermeiro? Sim, perfeito. Embora eu duvido, interpretação extensiva, né? Querer ser advogado. Ah? Eu duvido que algum médico queira ser advogado. Olha, eu não duvido de nada nesse país. Não duvido, não. Olha, inclusive, só fazendo aqui uma lembrança que eu tenho que anunciar para vocês. Amanhã temos um evento aqui na UNIRJ, de 8 da manhã ao meio-dia, com vários cursos, direito, inclusive, e curso de enfermagem e medicina veterinária, enfermagem especificamente falando, conseguiram vacinação até da Covid. Vamos amanhã vacinar até Covid aqui na UNIRJ. Uma ação social para o Dia das Mães. Eu até estava com interesse em participar, mas o meu pai é idoso, está com 84 anos, ele está com problemas sérios de saúde. Eu estou revezando com os meus irmãos para cuidar dele. Não, claro. Inclusive, vamos ter a parte do direito, né, onde teremos advogados especializados em questões que envolvem violência doméstica, divórcio, relações de família, mais ligados, né, à área da mãe, da mulher, paternidade, enfim, para a gente fazer essa orientação também lá para as mães e mulheres. Enfim, só fazer uma lembrança aqui rápida. Não esqueci. Vou dar uma passada aí. Não, vem assim, vem assim. Inclusive, amanhã eu tenho uma maratona, Márcio. Porque eu tenho futebol da UAB às 7 horas da manhã. Aí, vai jogar aí? Não? Vou, meu amigo. Futebol 7 horas, 8h30 eu saio correndo, vou para a faculdade. Vai dar nem tempo de hidratar, né? Não, mas vai ter a volta. Depois de meio-dia tem um churrasco. Depois eu te passo no privado. Sábado vai ser corrido, meu amigo. Bom, aqui, Mara. Parágrafo único, inciso 2. Não se inclui nas hipóteses os servidores, docentes, cursos jurídicos.
A única coisa que presta de professor é não ter qualquer impedimento para ser advogado. Pode ser sim, ainda que você lecione na área jurídica. Eu acho que até pelo contrário, tem que ser obrigado a pelo menos ser advogado ou servidor público na área que lecione. Eu sou favorável a isso. A vincular o professor naquilo que ele leciona. Ele tem que demonstrar não só a capacidade técnica, mas vinculação ao trabalho que ele realiza fora do seu magistério, que seja vinculado ao que ele atue. Bom, opinião pessoal, tá? Por favor. Opinião de professor. Porque assim é natural, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês sobre ética da advocacia. Sim. Eu entendo um pouquinho do assunto, porque eu vivo esse assunto já há mais de uma década, por conta da minha militância dentro da OAB. É natural. Assim como eu dou aula de processo de trabalho, processo civil, eu atuo enquanto advogado nessas searas. Então, acho que é importante a gente ter essa vinculação do profissional do magistério até com a sua atuação enquanto servidor público ou enquanto advogado, porque é uma área jurídica. Então, a própria OAB, quando ela entende que docente do curso jurídico não tem qualquer relevância em incompatibilidade ou impedimento, é mais ou menos isso. É porque a OAB entende a importância de você vincular o profissional do magistério, principalmente superior, né, de área jurídica, embora temos já ensino médio com apontamentos jurídicos, mas o professor de ensino universitário, de bacharelado em Direito, de pós-graduação em Direito, ele precisa sim ter uma vivência, uma experiência, uma prática, para passar para vocês que estão hoje no meio acadêmico e recebendo essas informações. É muito importante esse tipo de experiência. Eu acho também. E como coordenador... Teoria, né, Plaza? Outra é prática. Então, assim, como coordenador de curso de Direito, eu aviso uma coisa a vocês. Isso tem que ser uma regra. Ponto. Há um abismo muito grande entre a teoria e a prática. Muito, muito grande. Não tenha dúvida disso. Não tenha... Inclusive, na próxima aula, semana que vem, que eu vou ensinar a vocês todo o procedimento ético-disciplinar dentro da OAB, vocês vão escutar coisas que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram. E faz parte o quê? Da ampla defesa do advogado, de quem pode instaurar procedimento, quando é o requerente, quando é a própria OAB, quando é o gestor da OAB, que tem a obrigação, muitas vezes, até prevarica, quando deixa de observar questões que envolvem infrações e tem a obrigação e a responsabilidade de instaurar procedimento ético contra quem for. E até hoje eu vou mencionar aí um fato bacana da semana. Bacana para alguns, triste para outros. Vamos falar agora da ética do advogado. Agora a coisa começa a ficar mais esquisita. Vamos começar a falar hoje, nessa aula, da ética, das infrações, e na aula seguinte vamos falar sobre o procedimento ético-disciplinar, que é um processo. É um processo que existe no Poder Judiciário, é um processo como existe até mesmo na administração pública. Temos aí os PADs, né? O processo administrativo disciplinar, que é instaurado em face de servidores que supostamente praticaram condutas incompatíveis lá com o regimento, por exemplo, de cada tribunal, de cada instituição, e assim também é a própria OAB. A OAB traz aqui, no capítulo 8, a ética do advogado, de forma genérica. Estamos falando aqui do nosso Estatuto da Advocacia, mas vou mostrar a vocês agora aqui, tem anexo, eu vou colocar lá no mural do CLES para vocês, o Código de Ética e Disciplina. Esse aqui é exatamente um download que eu fiz nesse momento do Conselho Federal da OAB, o Código de Ética atualizado. E eu vou deixar para vocês lá no Classroom, até porque é interessante, a gente vai estudar na semana que vem uma parte do Estatuto e depois vamos aqui para o artigo 51, por exemplo, do nosso Código de Ética, que fala do procedimento lá, do procedimento ético-disciplinar. Ou seja, daqui a pouco eu vou colocar para vocês no mural do Classroom, já para a semana que vem. Bom, vamos lá. Ética do advogado, que é o grande fundamento da nossa disciplina. Quando fala de ética profissional, curso de direito, não tem como não falar na ética do advogado. É o nosso alicerce para entender como que funciona, como que devem ser
praticados os atos, como devem ser as posturas, condutas dos advogados perante aí a sociedade civil como um todo. Desculpa. Bom, artigo 31. Olha que frase bonita. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. É a típica frase de para-choque de caminhão. Ela acaba sendo um pouco genérica, mas é uma forma da gente prestigiar a nobreza dessa atividade profissional, essa atividade que tem lá no artigo 133 da nossa Constituição. Vamos para a Constituição, vamos lá. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Acho que é importante a gente aproveitar a internet. Vamos ver o artigo 133. O que ele diz? Olha o que diz aqui. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Qual é a lei? É a Lei 8.906, de 94. Então, eu posso afirmar a vocês que a advocacia é a única profissão prevista na Constituição. E ela remete para uma lei ordinária federal, que é o Estatuto da Advocacia, que vai regular as normas de conduta dos advogados. Bom, parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. O advogado, ele não é dependente de poder judiciário, de Ministério Público, Defensoria Pública, de Procuradoria, de órgão do Poder Executivo, órgão do Poder Legislativo. O advogado, ele tem autonomia intelectual, ele tem a liberdade de exercer sua profissão de maneira mais livre possível. Ele não pode ser impedido jamais de exercer a sua profissão. E aí eu faço só uma lembrança rápida aqui, e não quero entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, que foi o caso aí do STF, que aplicou uma multa em um advogado por repetidos recursos que ele utilizou. Não, ele não tem que se manter, vamos dizer assim, respeitando essa vontade do STF. Não compete ao STF, em momento nenhum, limitar os recursos, porque se os recursos existem no Código Processual, que estiver aquele processo ali como competência, ele vai usar todos quando forem necessários. Então, ele tem que ser independente. Professor, mas deve ser embargo declaratório. Quando o embargo declaratório procrastinar, aí aplica. Não, assim, deve ter sido isso, não sei se é o caso, né? Não sei. Márcio, assim, o que acontece? Existem embargos declaratórios onde você não fundamenta pela omissão, obscuridade, contradição e por erro material. É uma questão de julgamento de mérito dos embargos. Eu entendo que quando o advogado usa os embargos para fins de modificar uma sentença, trazendo razões de recurso e não de retificar por erros, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eu entendo que são pretelatórios. E aí incide o artigo 77 seguinte do CPC, com a aplicação da punição, até mesmo por falta de lealdade processual. O que você não pode, na verdade, registrar é excesso de recursos. Quando você fundamenta embargo protelatório, porque o embargante ele não consegue justificar o motivo pelo qual embargou. Isso é uma coisa. Agora, quando você estabelece excesso de recursos, você está limitando a atividade da advocacia. E isso de maneira... E o STF, Fábio, como guardião da Constituição, ele deveria respeitar o artigo 133, né? Então... Porque dá essa liberdade ao advogado e não tolhi-lo. Isso daí, para mim, já é um excesso realmente. Então, tanto já peguei aqui, Flávio. Oi. Já peguei aqui, a parte embargou, o juiz decidiu,
A parte embargou de novo, embargou mais uma vez. O cara entrou 3 vezes com embargo. 3 vezes embargo de declaração. Pô, pelo amor de Deus. Então, é brincadeira isso. É o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ele pode embargar várias vezes. Mas a decisão que recebe os embargos, ela também tem que se posicionar quanto ao que está embargando, e não a excesso de recursos. Até porque, Márcio, eu digo uma coisa a você. Cabia o embargo? Se cabia, não tem que discutir. Ô Márcio, eu assisti a entrevista desse advogado. Pô, ele falou que nem fundamentação legal às vezes vinha. Vinha com duas linhas, 3 linhas. Não, sem beleza. fundamentação Eu não estou dizendo legal. que é o caso. Eu não sei se é verdade, entendeu? Eu não sei se é o caso, entendeu? Eu não sei qual é o caso. Eu estou dizendo que acontece. Acontece o cara entra mesmo com recurso mesmo, sem ter razão nenhuma. O juiz decide, fala, o cara embarga de novo, entra com recurso outra vez, o mesmo recurso. Pô, já decidi isso, pô, não dá. Pelo amor de Deus, eu vou falar toda hora. Não dá, e tem que aplicar conta, entendeu? Mas vamos lá, Márcio. Não sei se é o caso não, mas toca a bola. Não. Vamos lá, o que acontece? Inclusive, isso aí foi objeto do TED de vocês, que eu quero que vocês realmente analisem, seja favorável, seja contra. Eu não estou aqui para impor o que eu penso, mas a gente precisa refletir e aproveitar esse fato, lamentável ou não, para ter um aprendizado mesmo jurídico. E esse caso aí, embora polêmico, embora político e pouco jurídico, traz essa nossa oportunidade. Cristiano, diga, meu amigo. Ô, professor, eu acabei me perdendo, vocês acabaram entrando em um assunto diferente do que eu ia perguntar, porque eu ia falar da inviolabilidade do advogado, da sua sala comercial. Porque um tempo atrás, também não quero entrar na cinema política, claro. Sim, aquele cara, lembra daquele cara que esfaqueou o presidente? O Sim. advogado dele, que foi aquele Zanoni Júnior, ele teve o seu escritório praticamente invadido. Aí pega o celular, aquela coisa toda. E ele acabou sendo tragado, de uma certa forma, para dentro do processo, sendo que ele era advogado na época. Sim. E assim, não teve nada que falasse, não, você não vai, entendeu? Mesmo tendo ali uma lei que proibisse fazer isso, não foi respeitado. E Sim. ficou por isso mesmo. Então, até a gente viu nas aulas anteriores, na questão de prerrogativa da advocacia. Inclusive, só ter o seu escritório objeto de busca e apreensão ou até de investigação com a presença de um representante da OAB. Então, o advogado pode sim ser investigado, ele pode, inclusive, ser preso. Ele só não pode sair de... Mas desde que esteja acompanhado por um representante da OAB, para que ele tenha todos os seus direitos garantidos no ato daquela constrição de bens, daquela busca de documentos e, especialmente falando, quanto à sua integridade física. Isso aí é uma prerrogativa da nossa categoria, da OAB, uma conquista. Inclusive, se não for observado isso, o agente público pode, inclusive, recair na lei de uso de autoridade, que criminaliza a violação de prerrogativas. E essa é uma delas. Então, assim, o problema é assim, professor, que assim, esse é o meu pensamento. Eu acho que vamos botar nesse caso do Zanoni Júnior, ele é um mega advogado, ele tem outros clientes assim que são gigantes, e a Polícia Federal é daquele jeito, né? Eles vão pensando. Você pegou o telefone dele, aí tem várias mensagens de clientes dele, de vários processos que os caras comentam ali, e aquilo dali acaba virando várias operações, encadeando várias operações, é claro que ilícita, porque foi uma prova ilegal, mas eles vão tornar aquela prova ali lá na frente legal, não que vão tornar a prova, mas vai dar base para eles buscarem uma prova legal, entendeu? Assim, então, isso aí, Cristiano, o que acontece? É uma questão até de mérito num processo penal, mas vocês perceberam que muitos processos, eu não quero citar nomes aqui, que foram anulados por causa de operações da Polícia Federal. Fruto da árvore envenenada. Exatamente, a teoria do fruto da árvore envenenada. Muitos processos criminais na Operação Lava Jato foram anulados, por quê? Porque a Polícia Federal, infelizmente, deixou de ter cuidados
com a legislação e acabou praticando atos que o Poder Judiciário depois anulou. Eu não estou dizendo que são nulos, que o Poder Judiciário entendeu como se fossem passíveis de anulação e assim o fizeram. Inclusive, processos foram anulados. Então, realmente, a gente tem um problema no nosso país de politização de operações da Polícia Federal, politização de decisões judiciais do STF. Então, os cargos de chefia são indicação política. Exatamente. A nossa estrutura... Infelizmente. A nossa estrutura, hoje, no atual Estado, ela tem tanto indicações políticas para quem investiga, indicações políticas para quem investiga, quanto indicações políticas para quem julga. Então, você fica... Exatamente. E a gente aqui, enquanto operador do direito, enquanto acadêmicos, enquanto assim, apaixonados pela matéria em si, seja qual direito for, muitas das vezes a gente acaba olhando para um processo, e é natural isso. Nós temos ideologias políticas, cada um tem a sua convicção política. Mas o que a gente precisa fazer é se distanciar de convicções e tentar utilizar esses fatos como experiência jurídica, experiência acadêmica, para a gente debater o que interessa, que é o direito. E, às vezes, mesmo que a gente tenha todo o direito de criticar, eu acho que nós temos, sim, nós somos seres pensantes, somos seres politizados, queira você ou não, a gente precisa, sim, se afastar das convicções e tentar, ainda que seja difícil muitas das vezes, tentar analisar friamente o que está acontecendo. E digo uma coisa a vocês, por isso eu coloquei aquele TED, porque eu sei que muitos ali vão, no primeiro momento, deixar o coração falar mais alto. Mas eu quero que vocês façam, tentem, de alguma forma, com que a razão fale mais alto. Sei que é difícil, também passo por isso, mas esse é o direito. E com todo esse absurdo que a gente vem presenciando aí nos últimos anos, a gente tem oportunidades que são históricas para a gente dialogar com outras pessoas, debater e fazer uma análise sobre o nosso conhecimento jurídico. Acho que esse é o nosso grande desafio e nosso grande privilégio. Estamos diante de momentos onde rasgam a Constituição, onde também muitas vezes fazem valer a Constituição. Estamos aqui no meio. Vamos aproveitar o momento. Acho que esse é o nosso grande propósito hoje. Juridicamente a gente não pode ter coração, a gente tem que ter ética, né? Mas coração a gente não precisa ter, né? Exatamente, Cristiano. Você consegue ser imparcial? Não, não consegue. Mas você precisa tentar ser isento. Porque a parcialidade, no meu ponto de vista, é um conceito, conversa fiada. Todo mundo aqui tem uma convicção, tem uma pré-definição de algo. O que a gente precisa ser é isento e tentar tornar cada caso, seja qual for, goste você ou não do resultado, você analise de forma jurídica. Isso é muito bom para a gente. Estamos passando momentos gravíssimos na história do país, no que tange à nossa Constituição, aos nossos processos, ao devido processo legal, porém temos a oportunidade de questionar e, de repente, de tentar até pensar em alterações nos diplomas processuais, porque talvez a sociedade ela clame por um processo diferente, do que até nós, então, juristas, não temos ainda essa convicção. A gente precisa enxergar. Não é o direito que muda a sociedade. Não. É a sociedade que muda o direito. Exatamente. O direito vai se materializar em nossas legislações, seja nossa Carta Magna, talvez uma nova Constituinte, seja, de repente, emendas constitucionais a todo momento, sejam as próprias leis ordinárias federais, os decretos-leis, as leis complementares, que são acima, inclusive, das leis ordinárias federais. Estamos aqui para isso. Vamos aproveitar enquanto operadores do direito. Bom, continuando aqui. Olha lá. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade. Deve deter o advogado no exercício da profissão. Claro, o advogado não pode jamais ter medo. Não vou fazer esse requerimento que o juiz não vai gostar. Eu não vou fazer esse recurso que aquele juiz vai ficar chateado vendo a decisão proferida por ele, aquela sentença de mérito, talvez ser objeto de reanálise pelo Tribunal Superior Hierárquico. Não precisa fazer isso. O advogado ele precisa ter
essa ambição e autonomia. Agora, o advogado, no artigo 32, é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Hoje de manhã, eu participei de um evento muito bom, por sinal. Estejam convidados no próximo, agora vai ser no mês que vem. A gente faz todo mês aqui na UAB uma manhã de resenha trabalhista. Então, hoje, foram 2 professores de Direito e Processo de Trabalho que são os responsáveis pela nossa comissão aqui da UAB de Campo Grande e fazem a resenha, convidando advogados, estudantes. E um dos temas de hoje foi um projeto de lei que está talvez para futuramente ser votado no Congresso, onde responsabiliza, olha só, o advogado quando ele perde um prazo processual. Sinceramente, não vejo o menor sentido. Por quê? O artigo 32 já diz que o advogado responde. Mas vamos lá, a nossa responsabilidade é civil, subjetiva. O que quer acontecer com esse projeto de lei é tornar nossa responsabilidade objetiva. Não tem sentido isso. A advocacia é atividade meio, não fim. Você não promete resultado, mas promete empenho. Então, tudo que você, nos atos que você estiver praticando em nome de terceiros, você poderá ser responsabilizado, com intenção ou apenas culpa, sendo negligente, não é isso? A negligência não vem de culpa? Então, esse artigo 32, ele já declara que a advocacia é uma atividade que vai recair uma responsabilidade civil subjetiva. Oi, Cristiano. Oi, professor, mas isso no caso de prejuízo, que às vezes pode ser uma forma, não manobra, que manobra é um gesto, um tipo feio de falar, mas pode ser uma estratégia do advogado, entendeu? Então, agora mas eu pergunto. 32, ele já fala isso, já está aqui. Ele é responsável. Se ele é responsável, o próprio cliente, entendendo que o ato por ele praticado trouxe algum prejuízo, ele pode ingressar com uma ação civil contra o advogado de responsabilidade civil. Na realidade, estão querendo. Isso vai ensejar uma série de situações surreais. Porque a tendência do brasileiro é achar que ele tem direito a tudo. Ele não tem dever, mas tem todos os direitos. Sim, antes de eu passar a palavra para o Leandro, que levantou a mão, o que está acontecendo hoje no cenário nacional? Estão tentando cada vez mais criminalizar a atividade da advocacia. Essa é a grande realidade. Verdade. A todo momento, estão tentando tornar o advogado a parte mais fraca. E o próprio cliente hoje, ele é muito perigoso, porque ele, quando não consegue êxito em uma eventual ação judicial, ele começa a olhar para o advogado como se o advogado fosse o responsável pelo não êxito da pretensão dele. E muitas vezes acha que o advogado é o responsável pela decisão ser desfavorável. Então a gente está correndo um risco de que as legislações avancem a tal ponto que a advocacia vai parar de existir, porque ninguém mais vai ser louco de ingressar, de propor uma ação, onde, se não tiver êxito, daqui a pouco o cliente vai ingressar com uma ação contra você porque você não conseguiu o que ele queria. Isso é inadmissível. E é o que está acontecendo hoje. Esse movimento é contra a advocacia. Eu não estou falando aqui como gestor de OAB. Estou falando como profissional liberal que eu sou, advogado. Hoje, muitos clientes, quando vêm procurar, dependendo do tipo de conversa, eu já falo, olha só, não vou aceitar essa demanda, não quero, eu tenho essa minha autonomia de recusar o cliente. Por quê? Você está achando que eu vou resolver uma coisa e você não está me dando a opção de tentar. Você está me impondo a opção de conseguir. E isso eu não vou assumir. Ninguém pode garantir isso, né? Exatamente. Tá difícil. Professor. Deixa o Leandro falar rapidinho, que o Leandro me pediu a chamada aqui. Leandro, diga, meu amigo.
Leandro, só tem uma palavra sobre esse projeto de lei. Lamentável. Oi, Cristiano. Professor, eu acharia até legal esse projeto de lei, se todos os entendimentos lá em cima, quando tomassem as decisões, fossem iguais. Pronto. É surrealista. Resolveria. Então, vamos lá. Eu falei exatamente, aliás, um pouco parecido com você, nesse papo hoje com a resenha trabalhista aqui na UAB. Olha, então foi o seguinte, vamos também punir os magistrados que não cumprem prazo, vamos punir o servidor que não... já era. Aí tudo bem, vamos colocar para todo mundo. Aí não vai ficar ninguém. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte, quando o magistrado, o servidor público, e eu falo servidor público, não aquele que trabalha, aquele que finge que trabalha, eles erram, nada acontece, prorroga, concede novo prazo. Quando o advogado erra, ele é punido. Não. 2 pesos e 2 medidas, não dá. Exato. E uma coisa, quem está ao lado da sociedade? É a justiça ou o advogado? Quem é a pessoa que acaba sendo ali o elo de ligação entre o cidadão e a justiça? Depende de que horas. Oi? Depende de que horas. Se for uma comoção social, o Brasil inteiro, é a justiça. Se for para se lascar, é o advogado. Ah, sim, com certeza. É isso aí. Então, claro, a gente depende de um órgão jurisdicional. Isso aí é uma questão de Estado Democrático de Direito. Mas eu digo a vocês, o que está acontecendo hoje, e também muito se deve isso a maus profissionais da advocacia, é que você enxerga a classe com pessoas que não precisam ter nenhum privilégio, pessoas que não precisam ter nenhuma segurança em trabalhar. O advogado, qualquer coisa, coloca na conta dele. Essa é a atual realidade. Aí nós vamos cair no cerne da sua disciplina novamente. Sim. A questão é ética. A ética humana, né? Porque eu costumo falar isso, as pessoas falam muito mal do policial, falam muito mal de várias outras classes, mas esses profissionais, eles não caem de paraquedas de outro planeta para cá. Essas pessoas, esses profissionais, saem da própria sociedade em que nós vivemos. A sociedade está doente eticamente. Concordo, Mara. A gente tem, na verdade, cada profissional, cada profissão acaba sendo um reflexo da atual sociedade. Inclusive a própria política, né? Principalmente a política. Não é representatividade? Sim, exatamente. Por exemplo, quando eu vejo um advogado hoje pegar uma petição inicial da internet, copiar ela toda, mudar os nomes e propor ação, desculpa, eu me lembro de muitos alunos que fazem um trabalho, copia e cola, plágio e entrega ao professor. É verdade. Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é quanto ao momento e quanto à responsabilidade. Ambos estão indo contra uma ética, estão cometendo um crime contra a propriedade intelectual. Um está no ambiente acadêmico, achando que vai enganar um professor, e o outro está no poder judiciário, achando que vai enganar um juiz. Mas a diferença quanto à ética não existe, é a mesma. Eu também acho. Enfim, não estou falando de você, pelo amor de Deus. Mas assim... A gente não faz isso não, professor. Olha o TCC, hein, galera? Passa no programa, hein? Exato, olha só. Já passei, o meu acusou assim, ó, tá lascado, faz tudo de novo. Muito oportuna essa fala, Mara. Por quê? Já analisei, aí apareceu lá 150 nada, 1587 frases repetidas do trabalho. Aí fui lá ler, cada frase estava lá. Caraca, se eu não falar essa frase aqui, se não tiver em algum artigo, vai estar onde? Não. Usa o subjetivo delas. Coisa doida, cara, esse programa aqui. Foi o Leandro, a culpa é do Leandro que me passou esse programa aí. Você passar o teu TCC em qualquer programa para avaliar isso daí, você vai ficar em todos. Porque, por exemplo, no meu caso... Eu coloquei lá, o meu trabalho, eu coloquei precedentes. Só precedente em mais de 500 mil artigos. Eu estou falando de Estado Democrático de Direito. A maioria dos trabalhos jurídicos
em algum momento fala no Estado Democrático de Direito. Então, estou lascada. Bora. Vamos mudar de assunto que é melhor. Tem gente assustada aí. Vamos mudar de assunto. Sexta-feira. Vamos lá. Bora, professor. Continuando aqui. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Lide temerária seria aquela ação judicial em que você não tem nenhum direito e o advogado sabe disso e ainda assim, ele junto com o cliente, ele tenta utilizar o Poder Judiciário, ludibriar, enganar o Poder Judiciário, mas não consegue. E aí, se for constatado que ambos, parte e advogado, tinham conhecimento dessa lide temerária, aí, de fato, ele poderá ser responsabilizado e a parte contrária poderá o quê? Poderá, então, mover uma ação própria contra ambos, o advogado e a parte. Isso aí é uma das falhas mais graves éticas que a gente vai ver mais à frente com calma também. Bom, o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina, aquele arquivo que eu já mostrei a vocês e vou depois inserir lá na plataforma do Google Classroom de vocês. E aí, mais uma vez, diz aqui, Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, outro profissional. Temos a questão também da publicidade, que foi alvo agora, recentemente, de algumas alterações, recusa de patrocínio, ou seja, não quero atender aquele cliente, não quero ser o advogado naquele processo, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade, tratamento com respeito, com educação e os respectivos procedimentos disciplinares. Vamos ver depois, somente lá no Código de Ética. Já são 9h40, mas eu queria passar para vocês aqui, pelo menos, algumas infrações. Antes da aula que vem, hoje nós falaremos sobre o processo disciplinar. Até porque o artigo 34, ele elenca uma série de infrações que poderão ser cometidas pelo advogado. A primeira, olha aqui, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo. Por exemplo, se você estiver incompatível com a advocacia, mas não falar nada para a OAB e continuar exercendo a sua função. Se você não fala, muitas vezes, a OAB não se comunica com o órgão que você hoje é servidor público. Isso pode o quê? Poderá, inclusive, gerar uma punição através de procedimento ético disciplinar. Ou, olha aqui, facilitar o exercício da advocacia a pessoas que não são inscritas. Olha o advogado quando mantém, por exemplo, estagiário se passando por advogado, ele responde disciplina. Só vai responder aquela pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão? Isso é um crime. Mas perante a OAB, ele vai responder um processo ético-disciplinar por estar facilitando o quê? Que pessoas estejam exercendo a advocacia sem terem o quê? A sua devida inscrição. Isso é inadmissível, mas, infelizmente, a gente sabe que acontece. Uma questão que eu queria mencionar a vocês, face aqui ao avançar da hora, está aqui. Incisos 3 e 4 do artigo 34. Primeiro, valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Eu não estou falando aqui de um colega profissional advogado que tem um cliente, traz o cliente para você e você divide honorários. Não é isso. Estou falando daquele advogado que usa terceiros para quê? Para captação de clientes. E o inciso 4 diz aqui, angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Bom, por que eu queria mencionar esses dois incisos? Agora, na terça-feira,
dia 3, né? Dia 3 agora, nós fizemos aqui na UAB de Campo Grande uma operação. Tem até nome, né? Fizemos uma em 2019 e agora foi a Operação Blackout 2. Isso é terrível. Foi lá na Light de Campo Grande, né, professor? Exatamente, Adélia, exatamente. O que acontece? O que ocorre ali na Light? Desculpa. Engasguei aqui, calma aí. Em 2019, nós já havíamos feito a Operação Blackout 1. E, na época, na oportunidade, nós tivemos acesso ali a 9 escritórios que cometiam esse tipo de conduta. Agora realizamos a Operação Blackout 2. E fomos já todos à paisana, né? Fui mais a diretora tesoureira, Zilda, e mais 6 advogados da Comissão de Ética e Disciplina aqui da subseção, todos à paisana, sem roupas sociais, né? E chegando lá em frente à Light, a gente simulava, né, que estava com um toy, com um problema com a Light, e já vinham já os chamados coiotes, né? Um cartãozinho, e a gente perguntava, e o que esses coiotes, né, faziam? Os captadores levavam a gente até o escritório de... Então, qual é o procedimento, Mara? Nós dividimos em 2 e nós íamos acompanhando esses captadores, nos passando por clientes, eventuais clientes, e entrávamos no escritório e dávamos de cara com os advogados. E aí, então, quando a gente entrava, a gente, então, dava notícia. Olha, doutor ou doutora, você está, nesse momento aqui, tomando ciência que é uma operação aqui da UAB de Campo Grande, no intuito de coibir essa captação indevida de cliente, conforme os incisos 3 e 4 do artigo 34 do nosso estatuto. Em breve, você receberá uma notificação para apresentar sua defesa, porque estará sendo instaurado, nesse momento, um procedimento ético-disciplinar aqui na UAB de Campo Grande, onde você terá toda a oportunidade da ampla defesa. E assim foi feito. E nessa operação, agora, terça-feira, nós pegamos 4 escritórios. Não foram reincidentes. Aqueles 9 de 2019 não fizeram mais. Ou não estavam no dia. Enfim. E assim... Tomaram mais cuidado. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu atrapalhei um pouco também essa operação. Professor, boa noite. Boa noite. E aquele advogado que fazia aquelas causas lá contra a SEDAI, fazia mutirão e tudo, ele perdeu o registro? Ele não é advogado. Ele foi excluído dos quadros da UAB desde 2019. Ah, não estava com essa curiosidade aí. Beleza. Ele, na verdade, o problema dele é criminal. Exercício ilegal da profissão. Meu Deus. Que não compete à UAB. A UAB só pode instaurar procedimento contra quem... Enfim, o que a gente pode fazer, e eu já fiz várias vezes, foi noticiar o crime. Enquanto a OAB, eu fui à delegacia e noticiei o crime de quê? De exercício ilegal da profissão. Mas eu não posso instaurar aqui na OAB um procedimento ético-disciplinar porque não tem inscrição. Só posso quem tem inscrição. E assim eu fiz. Deixa eu ver se semana que vem, quem pode requerer a instauração de procedimento ético-disciplinar? A parte... No caso aí, o cliente ou um colega advogado se sentiu, de alguma forma, prejudicado, ou, no meu caso, enquanto a OAB, eu tenho essa prerrogativa, enquanto presidente da subseção, de instaurar procedimento no momento que eu fiscalizei. Então, eu tenho essa autonomia, mas, claro, dando a possibilidade, né, de defesa, de esclarecimentos, enfim. Mas, nesse caso aí, realmente Eu estou brincando com vocês aqui, mas, assim, é lamentável. É muito triste. A gente Sabe que eu fiquei imaginando? No momento que você se apresenta para esse cidadão, ele deve perder a cor, né? É uma situação constrangedora. Muito, muito constrangedora. Eu, particularmente, assim, é o último que eu vou. Até porque esse último que eu fui agora, eu atrapalhei. Porque, embora eu longe lá da Light, algumas pessoas me conheceram, tiraram fotos e enviaram para os advogados. Então, eles perceberam.
O próximo não irei mais, não. Eu atrapalhei dessa vez. Talvez por isso só 4 escritórios. Oi, Cristiano. Professor, na realidade, assim, é uma operação válida, claro. Mas hoje, com a tecnologia, existem advogados que eles conseguem captar muito melhor, até naquela região, porque se você pega o Google ali e você direciona as suas publicações para dentro daquela região ali, o Google vai fazer isso por você. E ali, quem tiver dentro da Light, assistindo um vídeo, e o vídeo for parar para uma propaganda, muitas vezes a propaganda é sua. Aí o que o advogado faz? Ele dá curso. É assim que ele se apresenta. Aí vai aparecer uma propaganda dele dando curso, o cara vai estar ali dentro, assim, ele vai ser melhor visto do que aquele cara que está entregando um papelzinho ali fora. As ferramentas, elas estão se atualizando, né? Sim. E a gente tem que tomar conta para os advogados que estão surgindo, que não tem tanto dinheiro assim, não se afogar. Essa é a preocupação. Professor. Porque quem tem mais vai utilizar a ferramenta da internet. Isso é fato. Então, Cristiano, antes de eu passar para o Fabiano aqui, o que acontece, Cristiano? Com essa atualização da publicidade na advocacia, estão querendo permitir, por exemplo, as publicações em redes sociais patrocinadas. E eu vejo o jovem advogado com uma falsa ilusão de que isso poderá ser favorável. Não será. Porque os grandes escritórios que têm maior poderio econômico vão investir pesado nesse tipo de publicidade e vão captar muito mais clientes do que o jovem advogado. É só ele montar uma plataforma. Exatamente. Eles podem até querer montar uma marketplace. Sim. Os grandes vão tentar fazer isso. A gente vai ter um momento aí... Mara tá atualizada, Mara, hein? A Mara... Isso, hein, Mara? Eu estou aposentada. Eu tenho que procurar o que fazer. Eu tenho insônia. Professor? Deixa eu passar para o Fabiano. Diga. Foi como o senhor está falando aí. Eu acho que vai chegar uma hora que essa propaganda aí acho que vai ser liberada. Sabe por quê? Porque, tipo assim, no YouTube aqui, às vezes entra aquela propaganda. Você, jovem advogado, que quer dar um boom no seu escritório, quer ganhar até 7 mil e tal, venha fazer esse curso. Tipo, toda hora aparece, que eu estou estudando pelo YouTube, aparece essas coisas de vem aqui, uma palestra, dá o dia, você vai fazer essa palestra, vai dar 24 horas de advocacia. São esses gurus novos. Olha, Fabiano, eu sou um cara até já mal-humorado com esse tipo de... Por quê? O que eu vejo de advogados e professores de internet aí é sensacional. As pessoas prometem tudo. Prometem que você vai ficar rico em um ano, o cara promete que você vai ter 100 clientes por mês, vai te ensinar a advogar. E assim, são, estelionatários. E eu vejo muitos jovens... Eu digo jovens, não é de idade, é jovens em termos de advocacia. Pagando esses cursos de coach, de mentores, e são charlatões. Eu estou vendo muito isso acontecer. Já expulsei vários aqui que rondeavam a UAB de Campo Grande, mas eu sou mal visto por eles, me odeiam. Tem uns que passam quase querem me agredir. Eu falei, aqui você não vai entrar, porque você nem sabe advogar, quer ensinar o quê? Teve um que veio aqui, que disse que era o maior processo civil do Rio de Janeiro, captar, prospectar clientes. Eu puxei o AB do cara, o cara tem mais de 10 anos de advocacia, o cara tem menos de 10 processos. Assim, é lamentável como que as pessoas sequer procuram saber. Todo mundo, por exemplo, eu recebo aqui por dia vários currículos de pessoas se oferecendo a dar palestra aqui na OAB. Porque, assim, desculpa pela sinceridade e até falta de humildade, mas a nossa ESA aqui da OAB de Campo Grande, a Escola de Advocacia, é a melhor do Estado. Isso é reconhecido por todos os OABs. Então, o nosso nível aqui é muito alto. As pessoas que vêm aqui dar uma palestra, um curso, são pessoas com muito critério e dá uma visibilidade. Eu conheço várias pessoas hoje que me agradecem por terem vindo aqui na ESA, feito uma palestra, e aquilo acabou
certa forma, assim, alavancando o próprio currículo, né? E assim, aí todo mundo manda currículo para mim, eu sou professor. Tá, professor de onde? Qual instituição de ensino você já trabalhou? E não tem. Assim, as pessoas têm que ter um pouco mais de humildade, entender que o currículo você vai aos poucos. Agora, todo mundo é professor, todo mundo é advogado experiente, é mentor, é coach. É difícil. Eu sou mal-humorado mesmo. Nesse assunto. Tá certo. É aquilo, professor, que a frase da atualidade é aquilo. Você quer ganhar uma aluno de Ruve em menos de um ano? Arrasta para cima que eu te explico. Tá nesse nível. Exatamente. Isso me irrita. Me irrita. Então, o Renato Porto, e digo a você, é um amigo que eu tenho, é um cara sensacional. Ele é um palestrante já famoso, tá? Ele tem um conhecimento em direito do consumidor, chega a ser assustador, e ele promove as palestras dele, e com toda a razão dele, para vender curso. Mas ele é um baita professor. O cara sabe o que está falando. Óbvio, nas palestras, alguns falam assim, poxa, o Renato brinca muito, ele tem aquele jeitão dele, mas é um perfil dele. Mas quando ele vem em uma palestra, e eu até brinco, ele falou, Renato, a tua palestra é metade stand-up, metade jurídica, mas o cara é fera. E quando ele fala que vai vender um curso, e as pessoas que fazem o curso dele aprendem. O cara tem capacidade, o cara tem currículo, e ele sim, digo isso, vocês sabem que eu já vi aqui várias vezes na UAB de Campo Grande, gosto muito dele, e ele é um cara divertido. Ele transforma o ambiente de uma palestra em algo realmente que te deixa à vontade. Além de ser um sujeito... É um showman, né? Sim, é um showman. E assim, eu tenho um perfil mais recatado. Eu, Rodrigo, eu acho que eu sou mais formal. Às vezes eu brinco um pouquinho, mas assim, ele tem um perfil mais avançado, mais moderno, que alguns não gostam. Ele brinca muito, outros já falam, não, ele deixa a gente à vontade. Enfim, mas o importante é o seguinte, o Renato Porto tem um conhecimento sensacional. Isso é inegável. E isso faz dele um destaque, um expoente, não tanto na advocacia, porque ele hoje é mais voltado a lecionar, mas é um grande expoente aqui do magistério superior, de curso preparatório, aqui no nosso cenário estadual. Não tem como não falar isso. Né, professor, com certeza. Agora, a minha visão hoje, que eu ando prestando atenção nas mídias, eu acho que o advogado jovem ele tem que começar a mexer nas mídias dele. Ele tem que começar a postar conteúdo, ele tem que começar a falar, ele tem que começar a fazer live, mesmo que seja com o amigo que está na outra sala. Eu canso de ver isso, advogado fazendo live com um cara que está na outra sala do escritório dele e ele está fazendo live, entendeu? Ele cria um roteiro ali e segue, porque só assim você vai ter visibilidade. Sim, isso. Então, Cristiano, mas uma coisa é você fazer uma live, você participar de um evento. Hoje, por exemplo, eu falei para vocês, essa resenha trabalhista. Olha, o nível técnico foi altíssimo. Os advogados que estavam aqui, tinham alguns estudantes, e os dois professores, tanto o Jamil, da Estácio, quanto o Marcel Araújo, que também foi professor da Estácio, os caras são muito bons. Eu ali de atrevido, sentei na plateia e participei de debate com eles, foi muito enriquecedor. Por quê? Porque existia conteúdo. Não é videozinho de TikTok que estão fazendo aí como advogado. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Advogado fazendo musiquinha, fazendo TikTok, fazendo videozinho de sátira. Eu não admito isso. A advocacia é uma profissão... É uma coisa séria, professor. Coisa séria. Séria. Séria, entendeu? Falar da área, falar o que está acontecendo. Sim. Não desfiar. Perfeito. Quem teve aqui foi ontem, não... Eu tô até perdi tanta coisa que essa semana eu fiz. Foi que veio o Gabriel Habib, um baita de um advogado criminalista, um professor sensacional, que foi defensor público federal, pediu demissão do serviço público para ficar lecionando e advogando. E o Gabriel Habib... Não, o cara é fera. E um sujeito sensacional. E depois da palestra foi ontem? Acho que foi ontem, anteontem, não sei. Ele conversando comigo, até o Vitor, diretor da ESPA, Rodrigo, o Gabriel parece até você falando aqui com a gente.
Ele na palestra falou a questão de postura, de vestimento, de terno, da formalidade do profissional, tá sempre bem vestido, com uma aparência boa, porque isso é imagem. Então, assim, esse tipo de profissional eu não teço. Por quê? Porque ele olha para a advocacia e, sendo professor, ele mostra o quê? Que a gente precisa ter um mínimo de aparência, um mínimo de nobreza na nossa profissão, de entender que existe formalidade. E não é aquela coisa do advogado, desculpa quem gosta aqui de moda, mas que anda com uma calça social, com a canela aparecendo, sem meia, com aquele sapato colorido. Não é isso. A advocacia é andar com terno, bem vestido, uma gravata com nó minimamente feito, tem que estar a gravata no comprimento certo, um terno bem aliado, sem estar com o rosto, ou se você usa barba ou não, mas bem feito, não pode estar descabelado. Tem que ter cuidado, porque é o teu cartão de visita. Eu vejo isso hoje, as pessoas fazendo videozinho de sátira. Ah, como ganhar não sei o quê, olha o carro que eu ando. Isso é ridículo. Quem verifica um vídeo desse e contrata um advogado assim, desculpa, não reclame depois. Se você quer tomar vinho, toma um vinho de qualidade. Porque no dia seguinte, você sabe o que vai dar ou não dor de cabeça. O vinho ruim dá dor de cabeça. Concordo. É melhor tomar uma cachaça mineira do que tomar um uísque falsificado. Não tenha dúvida. E eu tomo todos eles. Uísque, cachaça, vinho, e gosto de coisa de qualidade. Cachaça de Paraty. Essas cachaças, hein, Mara? Mara, me diga uma coisa, Mara cachaceira. Eu não bebo. Mara, aquela caipirinha raiz de limão feito com uma cachaçinha mineira, não tem igual. Não tem igual. Mas se você colocar lima da Pérsia, fica melhor. Aí você tá muito sofisticada. Que isso, Mara? Outro patamar, hein? Que isso, hein? Olha, meus amigos, rapidamente aqui, olha, não quero me estender nesse assunto, que eu vou deixar na semana que vem, para a gente falar das infrações éticas e do procedimento ético. Mas, assim, queria até agradecer a vocês, porque o papo hoje foi muito bom. A gente está falando de um tema aqui que muitos advogados torcem o nariz, eles acham que podem fazer da advocacia hoje um circo, essa é a realidade. E eu sou das antigas. Eu vou morrer advogando e lecionando, pensando que tanto a advocacia quanto o magistério são profissões formais que exigem um mínimo de imagem, de postura, de respeito. E quando eu vejo qualquer profissional, seja ele o máximo de capacitado que possa ser, trazendo essas palhaçadas para o nosso ambiente acadêmico, ou ambiente jurídico, eu vou torcer o nariz. E digo uma coisa, enquanto eu estiver aqui na UAB de Campo Grande, não entra. E se entrar foi porque eu dei mole, e já aconteceu. Eu não percebi, e quando eu vi, eu falei, nunca mais você volta, com essas palavras. Porque quem vai sentar aqui nesse auditório, quem vai participar de um evento, vai olhar assim e lembrar. O Rodrigo é aquele chato, que trazia palestrante formal, mas trazia conteúdo jurídico, trazia o cara extrovertido, mas que tinha conteúdo, mas acima de tudo, ele trazia aqui sempre o quê? Referências para que aqueles que estivessem ali, advogados, estagiários, alunos, tenham, sim, a noção do quanto é importante a nossa advocacia. E a ética está alicerçada nisso. A gente precisa entender, precisa valorizar a nossa classe. Oi, Cristiano. Professor, sabe qual é o problema? A gente está querendo encurtar o caminho. Porque, assim, o advogado ele tem um tempo de maturação. Por mais que eu queira, eu saio da faculdade cru. O que vai me dar embasamento jurídico para me alcançar grandes clientes, para me alcançar uma remuneração boa, é o tempo. Entendeu? Então, quando você chega na internet e vê um cara como o Renato Porto mesmo, ele tem um tempo de maturação, ele não surgiu agora, entendeu? Não. Então ele tem todo um histórico. Aí o cara que saiu agora da internet, que saiu agora da faculdade e quer chegar onde ele chegou em um ano, ele não consegue. E aí a gente entra nesse estilo de pessoas que tu vê aí fazendo dancinha, fazendo sátira, porque profissionalmente ele não está maduro para alcançar o que vamos botar o Renato como exemplo, alcançou. Perfeito. Aí a gente começa a encontrar esse tipo de advocacia que tem hoje, que tem a porrada de guru, tem muita gente que está dando aula que não sabe do que está dando aula. É isso. Assim,
Cristiano, você falou uma coisa certíssima. O Renato Porto, dando exemplo aqui, eu gosto muito dele, no início da carreira dele, ele não brincava assim. Hoje, ele se dá o direito de chegar numa palestra, veja para quantas pessoas foi, porque ele é muito conhecido, e brincar, falar uma besteira. Sabe por quê? Porque ele tem estatura para isso. Ele já comprovou que no mercado o cara é bom. Então, quando ele brinca, as pessoas vão rir. Agora, quando um recém-formado, quando um jovem, quando alguém que não é conhecido passa a brincar o tempo todo, ele é visto, sabe como? Você é um palhaço. Desculpa, é assim. É isso. Quando você já tem, e eu falo assim, sem nenhuma pretensão de me comparar a um Renato Porto da vida, que eu estou muito longe dele, mas assim, quando eu comecei a lecionar, eu tinha 26 anos. E quantas vezes eu estava em casa sem fazer nada? Já era advogado, claro. Na minha casa, eu tomava um banho, botava o melhor perfume possível, vestia meu terno e ia dar aula. Eu só dava aula nos meus primeiros 2 anos como professor de terno. Eu podia estar em casa sem fazer nada. Vestia um terno e dar aula. Por que isso? Porque eu precisava mostrar para as turmas de direito, que em que pese eu era muito novo, mas com 26 anos, cara de moleque, em uma turma com 90 alunos, que era o caso. Eu tinha que mostrar pelo menos uma aparência, uma imposição. Não só no meu conhecimento, não só na forma respeitosa que eu sempre tive com os alunos, e até hoje eu pretendo ter. Hoje eu brinco muito mais, não tenho dúvida disso. Na época eu era muito mais formal. Mas, acima de tudo, a primeira impressão, o cara entrou de terno, as pessoas te olham diferente. Imagina se eu entrasse naquela época, como eu faço hoje às vezes, que eu vou à faculdade assim, camisa polo, calça jeans, um sapato qualquer. Hoje está em outro patamar, né, professor? Presidente do OAB, tá em outro patamar, né, Márcio? Então, assim, por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que hoje sacanagem, professor. Não é isso. Mas, assim, claro que muita gente já me conhece e já não me olha, por exemplo, questionando se eu conheço ou não. Pode achar que eu não ensino bem, que eu sou um mau professor, que eu não sou um bom advogado, mas, desculpa, conhecimento eu tenho, até por experiência. Estou há 18 anos na advocacia e 15 anos lecionando. Então, é natural que eu tenha um mínimo de conhecimento. Agora, claro que a visibilidade que você vai tendo como professor, como advogado, participando da OAB, te dá essa oportunidade de você hoje. Hoje eu passei o dia na OAB, eu fui para a resenha de calça jeans, de blusa pó, até porque é sexta-feira, e a gente sexta-feira tem o costume de ficar mais à vontade. Umas coisas que eu não fazia antes. E eu vejo hoje as pessoas já antecipando esse tipo de coisa que eu não fiz. E aí é um caminho sem volta. E se você for analisado uma única vez como alguém que não consegue expor, que não consegue passar uma imagem de credibilidade e confiança, já era. Esse é o nosso grande desafio. Mas para isso, só tendo bagagem, né, professor? Sim, claro. Por isso que eu digo, o Renato Porto, de exemplo aqui, o cara tem bagagem, o cara tem estatura. Ele pode chegar numa Globo News, que ele dá muito tempo na Globo News, e brincar com o repórter. Que ele é o cara. Ele é o cara do consumidor. Agora, muitos de nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós não temos a visibilidade, a popularidade de um cara renomado como ele. Essa é a realidade. Verdade. E assim, o advogado, ele só tem uma coisa que ele consegue escapar, né? Pega um repórter, o repórter vai encher ele de perguntas. Como é que ele consegue escapar de perguntas de repórter? Falando da lei. Então, se você entende lei, você vai escapar. Se começa a falar o juridiquês, ninguém vai te responder, a não ser se outro cara for advogado. É isso. Então, isso você só consegue com bagagem. Você vai falar vários julgados, bagagem. Você tem que passar por aquilo. Se você não passar por aquilo, vai fazer dancinha. Eu fiquei, professor, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, decepcionado aí com essa fala do senhor aí, porque eu estava programando o Cristiano e o Leandro, a gente ia fazer os menudos aí para ver se a gente conquistava clientes aí. Vambora. Quem merece, hein? Leandro fazendo a dança da bundinha e tal, a gente vê se conseguia arrumar os clientes aí. Só não pode ir na live. Chamar a Mara, ia pegar e ia fazer, como é que é? Coreografista. Olha, Márcio, se vocês vierem com a musiquinha do menudo, não se reprima, eu vou reprovar.
Ah, essa é muito antiga, gente. Não, essa aí que é legal. Essa mesmo que eu tava pensando. Tá vendo? Também sou velho, Mara. Também sou velho. Tô nessa aí. Mara tá atualizada, daqui a pouco ela fala, não, tem que ser aquela nova, desenrola e bate. Deus me Olha, livre. nem fala. Olha que eu já vi advogado fazer essa dancinha. Mas assim, vamos lá. Uma coisa, Parte, né? eu também não sou tão assim ortodoxo. Uma coisa é a pessoa, no seu momento de lazer, fazer uma dancinha, brincadeira. O que eu estou criticando é a pessoa realizar esse tipo de dancinha no exercício da função ou fazendo uma menção à sua profissão. Aí realmente eu não tenho paciência para isso. Agora, no seu ambiente privado, pessoal, quero fazer uma dancinha com meus amigos, fica à vontade. Embora isso às vezes também acabe afetando a sua imagem profissional. Mas, quanto a isso, eu não tenho esse tipo de, vamos dizer assim, de preconceito. Pelo contrário, morro de rir com vários amigos meus que fazem essa dança TikTok, me mandaram uma ontem. Rodrigo, cadê a sua? Eu falei, a minha é um inferno, que eu não faço nunca isso. Imagina meus alunos, meus adversários políticos pegando minha dancinha, vão usar isso o resto da minha vida. Vou ter que passar a turma inteira, vou ter que renunciar meu carro daqui a pouco, que vão me pressionar. Mas assim, não vejo nada demais. O que não pode fazer é no exercício da profissão. Aí sim, é uma questão que vai contra a ética da advocacia. Até porque somos seres humanos, né? A gente tem que ter um momento de lazer e descontração. Claro. E é isso. Não, eu sou completamente favorável à descontração, a resenhas, né? Ao vinho, a caipirinha, né, Marca? A cachaçinha. Aquela amarelinha, então, que fica no tonel há mais tempo, maravilhosa. Gosto muito. Sabe? Hoje mesmo, hoje eu almocei com uns amigos aqui, advogados. Vamos comer feijoada no almoço. Tomei caipirinha no almoço, estou falando para vocês aqui. Você mandando embora por justa causa daqui a pouco, mas estou falando. Só embriaguez que é justa causa. Beber não é. Só embriaguez que dá justa causa. Beber só um copinho não dá justa causa. Não, eu tomei apenas 3, não tinha nada demais. Isso, então tá bom. Tá dentro. Tá legal. Tá ótimo. Valeu, professor. Boa noite aí, cara. Bom fim de semana aí pro senhor. De repente amanhã eu passo lá na faculdade. Valeu. Meus amigos, então, obrigado aí. A aula de hoje, realmente, esquece de brincadeira. Acho que foi ótimo. Foi maravilhosa, debate muito bom. Uma sexta-feira à noite, a gente ter esse nível de discernimento e de criatividade com esses assuntos que foram colocados, sempre com respeito. Muito bom, parabéns. Gostei muito da aula de hoje. E a próxima a gente vai continuar com as infrações e o procedimento ético disciplinar, que também é bem engraçado. Eu sei que é engraçado para a gente, não para quem passa. Mas vou preparar uma aula bacana para vocês semana que vem, tá bom? Um beijão em todos. Boa noite. Deus. Bom final. Boa noite, Flávio. Boa final de semana aí. Boa noite, professor. Bom final de semana.